Eu creio que 2020 tem sido um ano... Eu acho que a melhor palavra para eu descrever é surreal. Porque parece que não é real, parece que não é algo, porque não é algo que nós estamos habituados, não é algo que nós tínhamos passado antes, ninguém sabe bem o que fazer, ninguém sabe bem como fazer. Sentimos-nos muito isolados, sentimos-nos muito sozinhos, sentimos-nos muito cansados às vezes, apesar de ser uma rotina de estar em casa, acabamos por estar cansados dessa rotina, estar cansados de estar em casa. Ficamos com muitas saudades das pequenas coisas que nós não dávamos valor. De abraçar alguém, de beijar alguém, de ir visitar uma pessoa. Então, realmente, este ano foi um ano bastante diferente, não é? Mas nós estamos a terminar este ano e o mês de dezembro é um mês em que nós celebramos o Natal. E é um mês em que o meu marido, ele veio para casa, ele foi à cidade, né, à nossa vilazinha de Roscommon, e ele disse, está uma atmosfera tão boa na rua, as pessoas estão tão felizes. Eu acho que de sair de casa também. Mas em dezembro também nós começamos a ver as luzes de Natal que falam e apontam para Jesus. E parece que vem algo diferente para nós. E nós, como cristãos que sabemos o verdadeiro significado do Natal, eu posso dizer, e os estudos que muitas e muitas pessoas fizeram, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, ou dia 24, não nasceu. Ele não nasceu sequer em dezembro, ninguém sabe bem quando é que ele nasceu. Mas esta é uma época que toda a gente celebra o Natal. E nós também celebramos, porque a certeza de que Jesus veio à Terra, essa nós temos. A certeza de que ele nasceu de uma virgem chamada Maria, que ele nasceu em Belém, que ele nasceu como um homem, 100% homem, mas 100% Deus. Essa certeza que nós temos. Nós temos a certeza que ele andou nesta terra, que ele pregou o reino de Deus. Temos a certeza que ele morreu, crucificado numa cruz, e a nossa maior certeza é que ele ressuscitou ao terceiro dia, para que nós hoje pudéssemos ter a vida eterna, porque todos aqueles que creem em Jesus, eles têm a vida eterna, eles são salvos. Mas por causa de tudo aquilo que nós temos passado, nós escolhemos para este mês de falarmos sobre Deus Emmanuel. Jesus, ele, quando Isaías falou e profetizou sobre Jesus, ele disse que uma virgem iria dar à luz um filho e ele seria chamado de Emmanuel, que quer dizer Deus é conosco. Vocês sabiam disso? Emmanuel quer dizer Deus é conosco. E nós vamos falar sobre isso, que Jesus é conosco. Para nós, como cristãos, nós sabemos isso. Mas houve muitas alturas, eu não sei com vocês, eu vou falar da minha vida. Houve muitas alturas em que eu não senti a presença de Jesus. Em que não que eu duvidei, mas que uma pessoa sente-se tão sozinha que às vezes pensamos que estamos sozinhos, quando nós nunca estamos. Então toda esta série vai ser baseada em Mateus 1:23. Que aqui Mateus, ele falava precisamente daquilo que Isaías já tinha falado. E diz assim, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e eles o chamarão de Emmanuel, que significa Deus conosco. E como eu disse para nós sabemos que Deus é conosco. E é muito fácil nós sabermos isso e crermos nisso quando nós estamos no topo da montanha. Quando tudo está a correr bem. É fácil, nós desfrutamos da presença de Deus. Quando as coisas estão todas boas, é muito fácil sabermos que Deus está connosco. Mas quando nós estamos no vale,
Quando nós estamos a passar um momento de solidão, um momento de abandono, um momento de deserto, um momento difícil e escuro das nossas vidas, nós às vezes pensamos, será que Deus está connosco? Então hoje eu vou falar precisamente disso, que Deus está connosco no vale. Deus está connosco no vale, porque Ele está sempre connosco. Mas os vales, se nós olharmos para a Bíblia, vale era onde acontecia a maior parte das batalhas, eram lugares muitas vezes desertos, eram lugares onde era muito difícil tu passares, porque normalmente havia ladrões em que eles faziam emboscadas para roubar as pessoas. Então era um lugar perigoso, é um lugar perigoso. Então os vales, eles falam de épocas da nossa vida, temporadas de desespero, temporadas em que realmente a gente parece que não quer caminhar, quer sair de lá o mais rapidamente possível, quer uma solução para aquilo que nós estamos a passar. Mas o mais interessante de tudo é que no topo da montanha nós desfrutamos da presença de Deus. Mas é nos vales que nós conhecemos Deus intimamente. Nós podemos desfrutar Deus no topo da montanha, mas nós conhecemos intimamente no vale. Isto é uma frase que gostava que ficasse no vosso coração. Nós conhecemos Deus, quem Ele é verdadeiramente. As várias facetas de Deus é quando nós estamos no vale. E nós vamos estar a falar hoje em Salmo 84, se vocês tiverem a vossa Bíblia, podem abrir, nós vamos estar a falar sobre este Salmo, senão nós vamos também ter projetado. Mas nós vamos estar a falar o Salmo 84, do versículo 5 ao versículo 7. E eu vou ler tudo e depois nós vamos falar sobre algumas coisas. E diz assim: como são felizes, ou bem-aventurados noutras versões, os que em ti esperam, encontram sua força, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. O vale de Baca aqui é traduzido nas Escrituras de várias maneiras. Às vezes ele é traduzido como o vale das lágrimas, ou o vale do choro, ou o vale da perda. E este era um vale que era localizado antes das pessoas chegarem a Jerusalém. Quem ia para Jerusalém normalmente tinha que passar por este vale. E era um vale realmente em que eles chamavam-se o Vale do Choro, porque eles tinham esta planta que é o chorão. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um chorão, é salgueiro. Vocês conhecem salgueiro? Ok. É uma planta que tem assim uma ramagem verde que parece lágrimas. E então é chamado chorão. Nós em Portugal temos várias. Mas quando as pessoas estavam a ir para Jerusalém para se apresentar no templo, para irem estar na presença de Deus, para irem para Jerusalém, que era uma cidade de refúgio, eu não vou entrar muito nisso, que não dá tempo, mas as cidades de refúgio era quando as pessoas tinham algum problema, elas podiam fugir para as cidades de refúgio, mas antes delas entrarem no lugar de paz, antes delas se apresentarem a Deus, antes delas encontrarem o refúgio para a vida delas, elas passavam pelo vale de Baca, pelo vale do choro, pelo vale da perca. Então elas tinham realmente que andar por aqui. E o salmista, ele está a comparar, ele está a dizer isso porque realmente nós temos períodos na nossa vida em que nós passamos por vales, em que nós passamos por percas, em que nós passamos por momentos escuros, momentos de desespero. E às vezes vem do nada. Eu estava a preparar esta mensagem, já há outra semana nós começámos a preparar esta série.
E eu amei, eu estava a começar a estudar, ainda não tinha começado bem a estudar. E na segunda-feira, a gente acordou de manhã, eu acordei de manhã, e cerca das 10h30 recebo uma chamada que a Rutinha está... A Rutinha é a minha filha mais nova, para quem não conhece. Ela foi à escola e eles ligaram-me a dizer que ela teve uma crise de asma e eles tinham chamado a ambulância. Esta é a 5ª vez que ela vai para o hospital em 2 meses, com uma crise de asma. E a última vez nós pensámos que fosse... Ok, eles explicaram o que era, passaram medicação, ela já está melhor. E ela fez anos na sexta-feira, ela fez 18 aninhos na sexta-feira. E então, quando eles ligaram, eu fui à escola, ela foi. Eu cheguei a casa e eu tinha estado assim muito feliz o fim de semana, quando saiu as notícias que a gente ia se encontrar, estar juntos, poder fazer outras coisas, as lojas, tudo. Eu estava bem lá em cima, eu estava tão bem. Estávamos entusiasmados com a nova série, estávamos a planear todas as coisas, tudo, e de repente, para o vale. Meu marido, ele nem sabia o que é que havia de fazer. Eu passei a manhã toda a chorar. A Rutinha nem sabe disso, não sei se ela está a ouvir, eu acho que não. Passei a manhã toda a chorar de cansaço, de desespero, de falta de respostas, de porquê ela. Para quem não conhece a Rutinha, ela tem passado por muitos problemas de saúde nos 18 aninhos dela, muitos. E eu acho que não há pior sofrimento para uma mãe do que ver um filho a sofrer, a ver algo a acontecer em que tu não podes fazer nada. E então, para mim, foi um vale de realmente de desespero, de choro, de escuridão. E à tarde eu pego nesta palavra e foi algo assim que encheu o meu coração, que realmente eu sei que independentemente de Deus é comigo, independentemente de Deus ama a minha filha, e que realmente eu não sei o porquê, eu não faço a mínima ideia. Quem conhece a Ruth sabe que ela é a criança mais querida, mais alegre, mais simpática, com um coração de servir assim imenso, que de tudo aquilo que ela tem passado, Deus colocou-lhe uma medida tão grande de amor no coração para as pessoas, e ela continua a sorrir. Ela continua a sorrir e a ficar entusiasmada com as coisas mais estranhas. Então é tipo Deus, Ele deixa ela passar por este vale e nós todos, mas por outro lado Ele tem abençoado de uma maneira tão grande. Então quando nós passamos pelo vale, este salmo diz várias coisas que nós devemos de fazer, e é isso que eu quero passar para vocês esta noite. Primeira coisa, nós vemos no versículo 5, na primeira parte, diz assim: como são felizes os que em ti encontram sua força. Primeira coisa que nós temos que entender é que a nossa força está no Senhor. O problema hoje em dia é que nós queremos ser dependentes. O problema hoje em dia é que nós queremos fazer as coisas na nossa força, à nossa maneira, com aquilo que nós sabemos, com aquilo que nós podemos, com a nossa inteligência, os nossos dons. E depois, quando nos encontramos no vale, nós vemos que nada disso é importante. É no Senhor que nós temos que encontrar a nossa força. Nós não fomos criados para ser independentes. Nós não fomos criados para não estar com Deus. Aquela que não tem Deus, se alguém tiver a ouvir, se alguém tiver aqui que realmente ainda não tem Deus, ainda não nasceu de novo, a força que você tem dentro de si é a única que você tem. E quando ela acaba, ela acaba. Por isso tantas pessoas estão perdidas, desesperadas. Mas quando nós temos Deus, a nossa força não acaba se nós a buscarmos nele. A nossa força nunca acaba.
A nossa força está nele e nele somente. Então nós temos que continuar a buscar dele. Nós devemos continuar a esperar nele, a confiar nele. Paulo, em 2 Coríntios, dizia assim, 12:9, ele dizia assim, e disse-me, Deus lhe disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando nós estamos fracos, aí estamos fortes. Quando nós estamos fracos, aí Deus vem e nos dá a força dele. Não por nós, mas por ele que está em nós. E aí nós continuamos e temos força para continuar. Então a primeira coisa que você tem que fazer é encontrar a sua força no Senhor. Segunda coisa que você tem que fazer, segunda parte do versículo 5, diz assim, primeira parte, como são os felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Na nova versão transformadora diz assim, como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Esta dá uma clareza maior, esta versão, é por isso que eu a fui buscar. Decidem percorrer os teus caminhos. Então a segunda coisa que você tem que dizer é decidir. Decidir percorrer os caminhos de Deus. Nem sempre são fáceis, nem sempre a gente vai se sentir bem, nem sempre vai ser um upa-upa, porque há vales. Como eu disse, antes deles chegarem a Jerusalém, antes deles chegarem ao lugar de paz, antes deles terem aquele descanso, eles tinham que passar pelo vale. Eles tinham que passar por um lugar árido, por um lugar em que eles podiam ser assaltados, por um lugar escuro. Mas eles iam, porque eles iam chegar lá. Então nós temos que realmente entender e decidir percorrer. Porque às vezes nós estamos no vale e a única coisa que nós queremos é quê? Sair do vale. Eu não quero estar aqui. É um lugar de sofrimento, é um lugar de dor, é um lugar que nós parece que não temos forças para continuar. É um lugar de perguntas. Porquê eu? Porquê a minha família? Porquê esta situação? Porquê é que eu não consigo? É um lugar de confronto, de vir à tona as coisas que nós temos escondidas. Mas é o lugar que Deus quer que você percorra. Então que você decida percorrer os caminhos de Deus. Que você decida colocar os olhos nele, não os olhos nas coisas que estão ao seu redor. Porque nós queremos que nós devemos de colocar os nossos olhos nas coisas eternas e não nas coisas temporais. Nós temos que colocar os olhos nas promessas de Deus e não no que está a acontecer agora. Colossenses 3:2, Paulo dizia assim, põe as suas mentes nas coisas do alto, não nas coisas terrenas. Filipenses 4:8, ele diz assim, por fim, irmãos e irmãs, tudo o que é verdadeiro, nobre, certo, puro, adorável, tudo o que é amável, admirável, se algo é excelente ou digno de elogio, pense nessas coisas. Pare de pensar na derrota. Pare de pensar eu não consigo. Pare de duvidar do poder de Deus. Pare de duvidar que as coisas estão assim porque Deus está distante. Ele está consigo. Mas há lições a aprender, há coisas que você tem que largar, há coisas que você tem que mudar. Ele quer transformar a sua vida para que quando você chegue perto dele, você seja uma pessoa diferente. Então, percorra o caminho que ele quer que você percorra, olhando sempre em frente para as promessas que eles têm. Sabendo que Deus é um Deus bom, sabendo que é um Deus que está consigo,
crendo nas promessas que Ele deu para a sua vida, para a vida da sua família, o seu futuro. Ele está comigo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Você tem que declarar as promessas de Deus. A tua palavra é luz para os meus pés, é lâmpada para o meu caminho. É por isso que é tão importante conhecer a Bíblia, a sua palavra. Ela é que vai iluminar aonde você está. Ela é que vai iluminar o caminho para onde você vai. Você tem que crer, de parar de reclamar, de parar de pensar que é um coitadinho, de parar de pensar que Deus não o ama, parar de pensar que Deus se esqueceu. Ele não se esquece de nenhuma das suas promessas. Ele não se esquece de nenhum dos seus filhos. Sim, eu posso estar a passar no vale. Eu posso estar a passar por este problema. Mas a minha mente, aquilo que eu estou a pensar, é naquilo que Deus diz acerca da minha vida. É as promessas que Ele fez para mim. E eu não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu estou em peregrinação. Eu sou peregrino nesta terra. Qual é o meu lugar? É o céu. E nós temos que nos alegrar. Amém, Caleb? Nós temos que nos alegrar. Ponha os seus olhos nas coisas eternas e não nas temporais. Continuando, versículo 6a diz assim: ao passarem pelo vale da Baca. Ao passarem pelo vale da Baca. Qual é a terceira coisa que você tem que pensar? Ou que fazer? Entender que é só uma passagem. Entender que você não vai ficar onde está. Amém. Não vai. É só, eu estou apenas de passagem. O vale não é a minha morada. Jerusalém é a minha morada. O vale é simplesmente um lugar onde Deus vai falar comigo, transformar, usar, fazer algo. Eu vou aprender uma lição. Mas este não é o meu lugar. Eu só estou de passagem. Eu posso estar a sofrer agora, mas eu não vou sofrer para sempre. Eu posso estar a chorar e o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Eu posso estar agora no vale, mas amanhã eu vou estar no topo da montanha. Amanhã eu vou falar do meu testemunho. Amanhã eu vou dizer quem é o meu Deus. As suas promessas vão se cumprir na minha vida. Porque Ele é um Deus poderoso e Ele não é mentiroso. E a sua palavra, ela vai se cumprir na nossa vida. Se nós continuarmos a crer, se nós continuarmos a caminhar. Porque se nós estamos no vale e nós nos sentamos lá a chorar e coitadinho de mim, você nunca vai sair do vale. Você nunca vai conseguir desfrutar das promessas de Deus para a sua vida. Você nunca vai chegar a Jerusalém. Estou a ficar sem folga. Você vai sair de lá. Você vai sair do vale. Você somente está de passagem. Você somente está de passagem. Continuando o versículo 6. Ao passar pelo vale da Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Este versículo é maravilhoso. O que ele está a dizer é que mesmo quando nós estamos a passar, o que é que nós vamos fazer? Quando nós estamos num lugar seco, o que é que nós vamos fazer? Cisternas aqui, você sabe que cisternas é algo que é construído, não é algo que é natural. Então o que ele está a dizer aqui é, enquanto você está lá, prepare-se para a chuva que Deus vai enviar. Há uma versão que diz... Eles preparam um poço, fala de poço, fala de escavar, fala de construir, o mesmo que as cisternas. Então, se você está no vale, quarta coisa que você tem que fazer, cavar uma cisterna. Para quê? Para a provisão de Deus.
Porque a chuva vai vir. Porque a provisão de Deus vai vir. Porque o milagre de Deus vai vir. Porque você precisa de ter algo para segurar a chuva de Deus. Amém. Às vezes, Deus manda a chuva, mas porque nós estamos tão desesperados e porque nós estamos tão já sem crer em nada, nós não preparamos as cisternas. Então Deus manda e cai. Deus manda e nós não colocamos em depósito. Deus manda e nós não temos nada na nossa vida para segurar a presença de Deus. Nós somos vasos partidos. Nós somos vasos que Deus enche e sai automaticamente. Nós temos que preparar. Como é que nós preparamos os poços? Como é que nós preparamos as cisternas? Nós procuramos, buscamos a presença de Deus. Nós paramos e esperamos que Deus se revele a nós. O que é que eu quero dizer? Deus raramente, Ele fala com alguém ou Ele se revela a alguém que está com muita pressa. Se você é daqueles que acha que Deus vai falar consigo quando você tem 2 minutos de oração, que está um pouquinho no carro, Deus, e que faz assim uma coisa qualquer, Deus não vai falar consigo. Deus não vai se revelar. Você precisa de cavar, você precisa de realmente esperar, você precisa de ter trabalho para que Deus se revele assim. Por que é que eu estou a dizer isso? Há vários versículos que dizem isso. Deus diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis. Quando? Me buscardes de todo o coração. O que é que isso quer dizer? Quando vocês realmente tiverem tempo para mim. Quando vocês realmente se aquietarem o seu coração. Quando vocês realmente quiserem a minha presença. Eu não me revelo a qualquer um. Ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Das coisas mais difíceis para mim. Vou ser muito sincera. Porque eu sou muito dinâmica, eu sou muito de fazer, eu gosto de fazer, eu gosto de ir, eu sou Marta, né? E Maria, o ano passado, Deus falou-me tanto sobre a Maria. Meu Deus do céu. Maria, senta aos pés de Deus. É por isso que Ele mandou a quarentena também para mim, né? Que é para, né? Para de fazer coisas. Para de querer, não é? Senta aos pés de Jesus. Busca a sua presença. Vê realmente o que é que Ele está a falar. O que é que Ele está a querer de ti. As coisas que tu precisas de mudar. Muitas vezes Ele quer que a gente largue algo, que a gente está a segurar demasiado. Ele quer que a gente aprenda algo. Tudo no vale tem um propósito. Todo o tempo no vale tem um propósito. Você pode passar um mês, você pode passar um dia, você pode passar um ano, pode passar 10 anos. Tem um propósito. E aprender esse propósito é o mais importante de tudo. Então é tempo para a gente dizer, para. É como se Deus estivesse a dizer assim: se tu preparares a cisterna, eu vou enchê-la. Se tu cavares o poço, eu vou enviar a água. As chuvas de bênção no Vale de Baca vão vir se você esperar por elas e se estar preparado para que eu as encha. Eu vou estar, eu vou fazer. E por último, versículo 7. Vocês já estão... Diz assim: prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Prosseguem o caminho de força em força. Quando nós, primeiro, encontramos as nossas forças em Deus. Segundo, decidimos colocar os nossos olhos nele, nas suas promessas, naquilo que Ele quer.
Terceiro, entendemos que estamos lá somente de passagem, que isto não vai durar para sempre, é só uma passagem. E quarto, nós construímos cisternas, nós nos aquietamos, nós trabalhamos para que a presença de Deus venha sobre nós. Então, nós vamos andar de força em força. Então, a quinta coisa que vai acontecer é que você vai crescer em fé e amadurecer. Você vai crescer. Você vai começar a encarar as coisas de outra maneira. Você vai começar a ultrapassar as coisas de uma maneira diferente. A sua fé vai aumentar. Você vai conhecer Deus de maneira como nunca conheceu antes. Como nunca conheceu antes. Deus se vai revelar a si e você vai conhecê-lo intimamente. Não um Deus que as outras pessoas falam. O Deus que a pastora Paula fala lá. Parece que o Deus é bom, né? É o Deus de milagres, é o Deus poderoso. Mas eu não quero que vocês conheçam o Deus que eu falo e que eu prego. Eu quero que vocês experimentem. Eu quero que vocês sejam íntimos dele. Eu quero que vocês lhe deem a sua vida. Eu quero que vocês experimentem o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, os seus milagres, o seu amor nas suas vidas. Porque isso é que significa ser cristão verdadeiro. Cristão é um seguidor de Cristo, é um pequeno Cristo. Isso é o que quer dizer cristão. Jesus, ele não mandou os discípulos para que eles preguem somente o Evangelho, mas para que eles façam discípulos. Discípulos de quem? De Jesus. Seguidores de Jesus. Que o possam conhecer intimamente também. É por isso que ele vos leva para os vales muitas vezes. Para que ele possa se revelar a si. Você há de ver. Na Bíblia, tantas e tantas vezes, onde é que Deus se revelava? No deserto. Deus se revelava no deserto. Moisés, ele encontrou a sarça ardente no deserto. Quantas e quantas vezes? É nos lugares mais de surpresa que Deus, ele se encontra conosco. Ele se revela a nós. É isso que ele quer fazer consigo. É isso que ele quer fazer consigo. Nós experimentamos, desfrutamos da presença de Deus nas montanhas, mas nós conhecemos-lo intimamente nos vales. É lá que Deus vai falar intimamente consigo. E quem é o nosso Deus? Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus que está conosco, no topo da montanha ou no vale. Ele é o Deus que faz milagres. Ele é o Deus que está consigo sempre. E eu sei que várias pessoas aqui estão a passar por desertos. Várias pessoas aqui têm esperado por respostas que ainda não chegaram. Várias pessoas aqui têm duvidado da bondade de Deus. Duvidado da presença de Deus. Mas eu oro para que hoje você saia daqui com a certeza de que Deus está consigo. Deus tem aquilo que você quer. Ele já tem preparado para si. Deixe Ele falar ao seu coração. Entregue-lhe o seu sofrimento. Uma das coisas que eu aprendi é que Deus, Ele não se importa quando a gente grita com Ele. Ele não se importa quando a gente pergunta porquê. Ele não se importa quando a gente tem raiva. Ele não se importa. Ele não se importa. Porque a gente está a rasgar o coração. Ele diz para nós rasgarmos o coração na sua presença. Mas quando nós fazemos isso, quando nós somos sinceros, quando nós lhe entregamos a nossa dor, Ele vem e Ele conforta. Ele vem com a sua força e nos anima. Ele vem com o seu poder e Ele nos ressuscita. Ele faz. Quando nós lhe entregamos, Ele faz. E Ele faz sempre. A cada dia.
dia Ele faz coisas novas, a sua palavra se renova a cada dia, as suas misericórdias são novas a cada manhã. Ele é um Deus que não se esqueceu do seu filho. Pode uma mãe esquecer o filho que mama? Mas ainda que ela se esqueça, o nosso Deus, Ele nunca se esquece de nós. Leia as promessas de Deus para si. Não se esqueça do seu grande amor por nós. Que amou-nos tanto que Ele deu o seu Filho. E é isso que nós celebramos agora no Natal. Ele deu o seu Filho para que Ele possa não somente ser um Deus lá no alto, mas que Ele possa ser um Deus que Ele foi homem, que andou entre nós, que conhece as nossas falhas, que conhece as nossas tentações, que conhece a nossa dor. Ele se compadece de nós. Eu gostava que a gente orasse agora. Eu sinto a presença de Deus aqui. Se você quiser se colocar em pé, sentado, como quiser. Se quiser ajoelhar e conversar com Deus, mas eu creio que a presença de Deus é forte aqui neste lugar. E da mesma maneira como Deus acalmou o meu coração, eu oro para que Deus possa acalmar o seu coração. Eu não sei o que você está a passar, mas eu sei que Deus conhece cada dor, conhece cada anseio, cada problema. Às vezes você nem tem problema, mas tem frieza no seu coração, não consegue sentir a presença de Deus. Parece que Deus se afastou de si, é difícil orar. É difícil sentir aquela presença maravilhosa. Você se tem afastado das coisas de Deus, você se tem afastado das pessoas da igreja, você se tem afastado, não consegue ler a Bíblia, não consegue orar. Fala com Deus agora. Ele vai falar consigo. Você vai sentir a presença dEle novamente. Oh, Senhor Deus, Tu és o Deus. Tu és o Deus que está conosco nos vales, Senhor. Eu oro que Tu te movas, Senhor, e que Tu te reveles, Pai. Senhor, eu oro, Pai, que Tu possas, Senhor, acalmar o coração, que Tu possas renovar as forças, Senhor, daqueles que estão a perder a força, que Tu possas renovar a fé daqueles que estão a perder a fé. Oh, Senhor, que nós possamos construir os poços, a cisterna, Senhor. Não desanimando quando não há água, porque sabemos que a Tua água vai vir, Senhor. As Tuas promessas, elas vão se cumprir na nossa vida, Pai. Senhor, nós queremos, eu oro, Senhor. Eu oro que Tu possas vir, Senhor. Tu possas vir, Senhor. Ouve, Senhor, as orações do Teu povo, Pai. Ouve, Senhor, o clamor. Às vezes não há palavras, mas só há uma dor no coração. Só há lágrimas que correm. Mas, Senhor, nós sabemos que Tu recolhes cada lágrima, Senhor. Que as nossas orações chegam ao trono da graça. Oh, Senhor, nós sabemos, Pai, que Tu és o Deus que está sempre conosco. Tu nos fazes andar pelas águas. Tu abres, Senhor, o mar para nós passarmos. Tu estás conosco na fogueira. Senhor, Tu estás sempre conosco, Senhor. Obrigada, Pai. Tua presença é real, Senhor, é real. Senhor, nós declaramos esta noite, Senhor, que Tu és o Deus de milagres, Pai. Eu oro por milagres aqui, Senhor. Pessoas aqui que têm clamado, buscado por um milagre, Senhor, e eu declaro que o milagre vai chegar. O milagre vai chegar. Creia, irmão, creia, irmã. O seu milagre vai chegar.
Oh, eu declaro esta noite, Senhor, pessoas que têm andado perdidas, pessoas que têm perdido a paixão, perderam o primeiro amor, pessoas que têm estado afastadas de Ti, pessoas que não Te conhecem, Senhor. Eu declaro salvação. Eu declaro salvação agora. Oh, Senhor, faz, Senhor. Derrama o Teu poder, Senhor, sobre nós. Derrama o Teu poder sobre nós, Senhor. Nós Te agradecemos, porque Tu és, Emmanuel, o Deus conosco. O Deus que está sempre conosco. O Deus que nunca nos deixa. O Deus que nunca nos abandona.